Amém? Você pode se assentar. Há 2 domingos, o pastor Josiel ministrou sobre um encontro que um homem chamado Nicodemos teve com o Senhor Jesus. E como esse encontro impactou a vida daquele homem para sempre. Porque quando alguém tinha um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais era a mesma. Ela era impactada de um jeito que não tinha mais como ignorar aquele encontro. A maior parte dos encontros que nós vemos tem desfechos, de indivíduos, tem desfechos felizes, que a gente considera que houve uma transformação de vida, curas, milagres. Alguns encontros são tristes, como por exemplo, aquele jovem rico que se encontra com Jesus, Jesus apresenta o caminho, mas ele decide não seguir e se retira triste. Cada encontro com Jesus é um divisor de águas. Cada encontro com Jesus requer um sim ou não da nossa parte. E eu desejo que nesta noite, cada um de nós aqui tenha um encontro com o Senhor Jesus e que todos digamos para Ele sim. Amém? Amém? Digamos sim para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não nos coloca em fria, o Senhor Jesus não nos coloca em furada. Ele sabe os planos que tem a nosso respeito. São planos de paz, são planos de bem, são planos de bênção, são planos de prosperidades, porque Ele é fonte de todo o bem. Algum tempo depois dessa conversa que Jesus teve lá na Judéia com Nicodemos, Jesus decide ir para a Galileia. Ele vai do sul ao norte, e entre a Judéia e a Galileia tem uma região chamada Samaria. E João capítulo 4 nos traz uma informação a respeito desta viagem e o que Jesus decide fazer em Samaria. A gente tem que entender bem este era ali necessário, porque geograficamente parece que era necessário, Você está no sul, você vai para o norte, você faz uma linha reta para cima, então parece que geograficamente é necessário fazer isto. A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. No entanto, tinha um detalhe: os judeus que iam da Judéia para a Galileia, ou que vinham da Galileia para a Judéia, não passavam por Samaria. Eles faziam uma rota bem mais longa. Eles atravessavam para o outro lado do Rio Jordão, faziam uma baita volta, passavam por fora da região de Samaria, para então cair lá na Galileia, ou se estão fazendo a viagem contrária, inversa, saem da Galileia, vão para aquele lado de lá do Mar da Galileia, vem vindo, e aí então eles vão voltar para a Judéia. Mas por que isso? Por que fazer uma viagem mais longa? Se pode simplesmente seguir reto, sem ter que ficar atravessando montanha, atravessando rio, por que não fazer o caminho mais curto, o caminho que parece ser mais rápido? Bem, judeus não suportavam samaritanos e samaritanos não suportavam judeus. O versículo 9 de João, capítulo 4, nos diz: os judeus não se dão com os samaritanos. E essa aqui é uma briga muito antiga, porque tanto tinha a cidade de Samaria, como toda a região era considerada a região de Samaria. E é tipo São Paulo Estado, São Paulo capital. Então tinha Samaria Estado, digamos assim, tinha Samaria cidade. Toda aquela região de Samaria tinha sido levada pelo Império Assírio para o exílio. Era uma prática, a gente sempre lembra isso, dos grandes impérios mundiais daquele período, porque eles tinham uma grande luta, um grande desafio para dominar um povo. E, de forma geral, deixar aquele povo ali seria deixar com que eles se mobilizassem de novo, sentimento nacional, e houvessem revoltas. Isso aconteceu com Israel, quando o rei permanecia lá em Jerusalém, até que o Império Babilônico, não dá mais, acaba com tudo aí. Então, para terminar com esse poder de mobilização, e para espalhar sua cultura, seus costumes, então o Império Assírio vinha, destruía, dominava, conquistava e deportava. Mas assim como deportaram o pessoal do norte de Israel, da região de Samaria, eles também traziam povos de outros lugares para Samaria. O que aconteceu com aquela região? Ela foi povoada por pessoas de várias nacionalidades.
que se misturaram com judeus remanescentes ali. Então ficou um povo muito miscigenado. E, obviamente, os judeus não aceitariam ter contato com, entre aspas, essa gente. Porque eles se consideravam puros, né? Descendência de Abraão, tinham todo um cuidado com as genealogias. A gente encontra o Antigo Testamento cheio de genealogias, né? Com cuidado de preservar a linhagem sacerdotal, a linhagem dos levitas, a linhagem do Messias. Então, eles não aceitavam conviver com aquele povo miscigenado dos samaritanos. Uma situação que agravava uma viagem por aquela região é que ela tinha sido tomada por bandidos, ladrões, assassinos. Então era uma viagem bem perigosa. Então, isso também não era só dos judeus em relação aos samaritanos, né? Os samaritanos também em relação aos judeus, porque uma vez quando era necessário num outro caminho passar por ali, e Jesus precisava de hospedagem, os samaritanos não quiseram recebê-los ali. E aí Tiago e João, filhos do trovão, disseram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu aqui? Jesus disse: olha, vocês não sabem do que vocês estão falando. Mas os samaritanos, então, quando reconheciam que alguém era um judeu, que estava indo para Jerusalém, também complicava as coisas. Era uma hostilidade mútua. Então, quando diz o texto que era necessário que Jesus passasse por Samaria, não se tratava de uma necessidade, porque a viagem seria mais segura ou mais agradável, mas é porque desde a eternidade havia um encontro transformador marcado para acontecer naquela região com uma mulher samaritana. Vamos ver como esse encontro aconteceu, versículos 5 a 7. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Olha, tem algo bem estranho aqui. Na verdade, tem muita coisa estranha acontecendo aqui. E uma delas é nós encontrarmos uma mulher tirando água de um poço. Você percebeu que horas que ela estava fazendo isso? O apóstolo João é muito cuidadoso ao registrar a hora que ela está fazendo isso. Você percebeu? Ao meio-dia. E isso é muito estranho. Alguém numa região árida, montanhosa, ir ao meio-dia tirar água sob um sol escaldante. O costume apontava para um outro horário, o final do dia, quando o sol já não é tão forte, quando o dia já não está tão quente. Então, diante de um cenário mais favorável, que as pessoas se concentravam nos poços para tirar água, mas não ao meio-dia. E daqui a pouco a gente vai entender porque muito provavelmente essa mulher fazia isso. Quando Jesus pede água para ela, ela ficou bem surpresa, olha só. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo um senhor, um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Pensa na surpresa dessa mulher. Porque tem um judeu conversando com um samaritano. Você já entendeu que isso é um problema, isso é uma coisa que não é normal. Mas também tem um homem conversando com uma mulher, num contexto cultural em que um homem conversaria com poucas mulheres. Ele se dirigiria em conversa a pouquíssimas mulheres, normalmente o seu núcleo familiar. Então pensa na surpresa dessa mulher, um judeu falando comigo, um homem falando com uma mulher. Isso chamou a atenção até dos discípulos de Jesus. Porque quando começa essa conversa, eles não estão ali, eles tinham ido providenciar comida. Quando eles voltam com a comida, eles percebem Jesus conversando com a mulher, e apesar do texto dizer que eles não falaram nada ou não perguntaram nada para Jesus, eles ficaram achando aquela situação estranha, porque eles ainda não estavam acostumados com Jesus, sendo aquele que quebra barreiras, aquele que não é dirigido por preconceitos, por conformidade social, aquele que de fato veio romper grilhões,
seja da cultura, sejam grilhões espirituais, sejam o que for. E como seguidores desse Jesus, meus irmãos e irmãs, nós devemos aprender a, como Ele, quebrarmos todo o preconceito e barreira que tem distanciado cada vez mais as pessoas do amor de Deus. As pessoas se julgam melhores por causa da sua cor de pele, por causa da sua formação acadêmica, por causa do tamanho da sua conta bancária. As pessoas acham que têm privilégios. Eu vi uma charge, e eu não quero nem me posicionar a partir da origem política dessa charge, mas ela disse algo interessante, que o que mantém esse sistema injusto que nós vivemos é o pobre premium. Ele é pobre, ele não é rico, mas ele tem alguns acessos. E como ele tem esses acessos, ele não quer perder esses acessos. Então ele não quer que se mexa em nada de estrutura social para que ele não perca os acessos que ele teve e que o pobre que não é premium não tem. Ou seja, é a classe pobre que acaba não buscando seus direitos, etc. Mas veja bem, eu nem quero falar mais nada sobre isso para que a gente não possa interpretar isso como qualquer fala política, porque não é. Acontece que Jesus, ele tocava em leprosos, ele falava com mulheres, ele ministrava a samaritanos. E aí nós temos que fazer a nossa reflexão sobre ser igreja, ser discípulos deste Jesus. E quando eu fico pensando sobre praticamente não encontrarmos negros no nosso meio. Todos somos brancos, pardos, raríssimas exceções. Nós somos uma cidade multiétnica, e eu não estou falando daquela Caxias do Sul de 140 anos atrás. Eu estou falando da Caxias do Sul de agora. Não estou falando dos donos da cidade, mas daqueles que fazem a cidade andar com sua mão de obra. Nós somos uma cidade multiétnica. Nós somos uma cidade multicultural. E como pastor de uma comunidade de discípulos de Jesus, eu fico o tempo todo tentando enxergar uma representação do povo da nossa cidade aqui na nossa igreja, porque nós só seremos representativos na cidade se a cidade for representativa aqui. E eu não estou falando de valores, de cultura, porque nós temos valores do reino, a nossa cultura é Jesus e a sua palavra. Mas como é que a gente faz isso? Então vamos desenvolver uma estratégia para trazer pessoas que são economicamente diferentes de nós, ou seja, mais ricos e mais pobres, para trazer pessoas que têm outra cor de pele diferente da nossa. Eu acho que isso não se resolve institucionalmente, porque isso é artificial. Isso se resolve quando eu e você, discípulos do Senhor Jesus, fazemos como Jesus. Conversamos, olhamos, enxergamos aqueles que até se surpreenderiam se nós chegássemos perto para conversar. Há uma surpresa dos discípulos, há uma surpresa da mulher. E diante da surpresa dessa mulher, Jesus respondeu, versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria água, e Ele lhe daria água viva. Aqui é o legítimo, você sabe com quem está falando, só que você sabe com quem está falando do bem, não do mal, né? Certa vez eu estava parado numa sinaleira, era de noite, ali na frente do São Pelegrino, da igreja São Pelegrino, e o carro da frente simplesmente veio de ré, veio vindo, eu dei aquela buzinada para alertar ele, não adiantou nada, pum, bateu de ré no meu carro, estou parado na sinaleira. Então desce para ver o que aconteceu, né? E aí o cara sai do carro, eu disse assim, amigo, você viu que bateu no meu carro? Ele disse, tu sabe com quem tu está falando? Olha, eu estou falando com um cara que bateu com o meu carro. Não, mas tu sabe com quem que tu está falando? Como as pessoas usam, né? E se sabe com quem tu está falando, né? Para dizer, sou melhor que você. Aqui Jesus está dizendo, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você ia receber muita coisa. Porque Ele não está ali para tirar nada dela, Ele está ali para dar. Se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você é que pediria água. E aqui Jesus está começando a se revelar sobre quem Ele é, mas essa mulher não entende ainda nesse momento como nós temos dificuldade de entender as coisas. Nós temos uma cosmovisão e vemos só o que nós queremos ver, e eu falo isso hoje com muito mais propriedade do que há 2 meses atrás.
porque a gente vai construindo a nossa vida e vai fazendo um conjunto de coisas que fazem sentido, estrutura as coisas desse jeito, e aí a gente só vê aquilo que confirma o que nós queremos ver. Tempos atrás eu ministrei aqui sobre a questão da visão, né? Que a gente acaba vendo o que quer ver, como a gente preenche lacunas. Bem, olha só como essa mulher não está entendendo o que Jesus ainda está dizendo. Versículo 11. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Aqui agora é a mulher que está dizendo: você sabe com quem está falando? Só que você sabe com quem está falando dela agora é diferente do que Jesus. Você está falando com alguém que consegue tirar água do poço de Jacó, o patriarca. Você, por outro lado, não tem como tirar essa água que você está prometendo. Bem, você sabe que Jesus tem um encontro eterno marcado para aquele exato dia, sob aquele sol, ao meio-dia, com aquela mulher. E então, dando sequência ao propósito eterno de Deus para aquele encontro, Jesus vai, a partir da importância que essa mulher dá para o poço, continuar falando com ela e esclarece no versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está conversando com esta mulher samaritana há cerca de 2000 anos atrás, mas você e eu estamos nessa conversa aqui, porque ele está dizendo: quem beber. Antes ele disse assim, ó, se você soubesse quem está falando com você. Mas agora ele não diz assim, ó, se você beber da água que eu lhe der. Se você beber, quer dizer, se você beber desta água aqui, você terá sede. Mas, se você beber da água que eu lhe... Não, Jesus diz, quem beber. Então, esta aqui é uma palavra de Jesus para mim e para você. Você crê nisso? O maior problema humano é a sede. O maior problema humano é a sede. A gente consegue se virar muito bem sem comida. Tem amigos meus que já fizeram jejum de 40 dias, sem comer nada. Mas não dá para ficar 40 dias sem tomar água. Mas eu não estou nem me referindo a esta água e a esta sede, eu estou falando da sede espiritual. O ser humano sem Jesus é sedento. Mas aqui é uma promessa para mim e para você: quem beber da água que eu der, quem beber da água que eu lhe der. Eu quero essa água, amém? Você quer essa água? É promessa do Senhor, e promessa do Senhor precisa ser recebida. O Senhor não violenta ninguém com suas promessas, ela precisa ser recebida. Eu quero o Senhor porque eu creio, Senhor, e se és tu que está dizendo, então eu posso confiar, Senhor. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desperdiçar momentos como este, em que a palavra do Senhor é lida, promessas do Senhor são relembradas. Apegue-se a elas pela fé em nome do Senhor Jesus. Não fique com sede. Aproprie-se. Não estou dizendo aqui que a gente precisa virar uma igreja com características pentecostais, no sentido de ter que estar sempre dizendo amém, ou aleluia, ou glória a Deus, ou falando alto. Mas isso não significa que nós sejamos uma igreja católica, em que a gente só escuta, não se mexe, só repete. Nós podemos ter o nosso jeito de crermos, o nosso jeito de nos apropriarmos das promessas do Senhor. E com essa minha fala eu não fiz uma crítica ao pentecostalismo, ao catolicismo em relação às suas formas. Eu estou dizendo que a gente não precisa ser como os outros são em suas formas. Mas significa que nós precisamos estar aqui entendendo o que está acontecendo. Esta palavra de Jesus continua válida hoje e voltará. E até que o Senhor volte, esta palavra estará viva e se cumprindo. Lembra que eu disse domingo passado, lembrando? Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o Senhor Jesus continua hoje matando sede. Amém? Jesus estava ensinando aqui uma verdade espiritual
e eterna. Só que essa mulher ainda não entende. Versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha só, ela quer solução de problemas. Ela não está interessada na água que Jesus oferece. Ela está dizendo o seguinte: me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais voltar aqui. E aqui a gente já vê essa tendência humana de ter uma fé funcionalista. Uma fé que resolva os nossos problemas, mesmo que a gente continue sedento, simplesmente administrando. Essa mulher pensou que Jesus estava oferecendo para ela não precisar mais caminhar quilômetros carregando um balde de água sob o sol quente. Aqui nós vemos aquela ideia do cristão que pensa que o reino de Deus são as organizações Tabajara. Você está cansado de procurar água num poço e caminhar quilômetros? Sim. Você está cansado de carregar baldes de água um dia após o outro? Sim. Seus problemas acabaram. Jesus tem a água da vida para você. Né? Como se o reino de Deus fosse as organizações Tabajara. E sabe com quem essa mulher é muito parecida? Com a gente. Com a gente. Essa é a grande verdade. Nós queremos uma fórmula mágica que termine com todos os nossos problemas aqui neste mundo. Como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, só que muito melhor, porque o gênio da lâmpada são só 3 pedidos. E Jesus é infinitos pedidos. Bem, esse foi um erro que essa mulher cometeu lá. Esse é um erro que se continua cometendo, esta fé funcional, utilitarista. Jesus tem solução para aquela mulher, mas isso não significa que ela não vai ter que continuar carregando água nos ombros. Vou dizer de novo, Jesus tem a solução para aquela mulher, mas isso não significa que ela não terá que continuar caminhando quilômetros com águas nos ombros. A gente tem que entender aqui o que Jesus veio oferecer nesse mundo, que é algo muito melhor, mas que não faz com que a gente não tenha necessidades nesse mundo. Porque, eu não sei se você lembra aqui, no início que nós lemos, nós vemos no versículo 6 o seguinte: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e pediu: me dá um pouco de água. O que você pode perceber aqui? Que Jesus, o Filho eterno de Deus, se tornou tão humano que cansou, que teve sede, que reconheceu: preciso de água. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com as expectativas irreais que nós acabamos tendo em relação ao que Jesus veio fazer nesse mundo, que tipo de sede Ele veio saciar neste mundo. Eu não quero dizer que não existem muitas bênçãos de Deus para nós usufruirmos aqui, existe sim. Existe todos os dias muitas bênçãos, porque é de Deus abençoar. Ele é insuperável em abençoar, em nos surpreender com manifestações da sua graça e do seu amor, mas isso é porque Ele em sua bondade faz. Agora, quando a gente olha para Ele como o cara que assina o cheque, quando nós olhamos para Ele como o cara que simplesmente faz as nossas vontades, aí nós estamos enxergando Ele de um jeito que Ele não é. E aí Jesus tem que dizer para nós o que disse para aquela mulher: se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria algo diferente do que você está pedindo. Você não pediria para parar de voltar aqui, porque você tem forças para fazer esse trajeto. A água foi criada para matar a sua sede, e vai continuar sendo assim, você vai continuar precisando de água, mas tem uma sede que essa água desse poço não pode saciar, e eu vim para saciar a tua sede. Você precisa beber da água que eu lhe der. A mulher até esse momento não tinha entendido o tipo de saciedade que Jesus estava falando ao usar o poço como exemplo. Só que Jesus quer chegar no reconhecimento da sede profunda que ela tem e toca num ponto importante. Versículo 16, Jesus disse: vá,
chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Olha só, você vai perceber que essa mulher, ela sempre quer colocar um ponto final na conversa. Porque à medida que Jesus vai chegando perto do coração dela, ela vai impondo barreiras, que em algum momento vão cair. Mas aqui é uma barreira. Jesus vai, chama o teu marido e volta aqui. Olha, eu não tenho marido. Ponto. Deu, acabou a conversa. Mas então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Veja como a verdade pode ser usada para fugir, né? Não, você não tem marido, você respondeu corretamente. Só que teve 5. E agora você está vivendo uma situação bem estranha, né? Uma situação pecaminosa, porque esse homem com quem você está vivendo, você não tem um compromisso de marido e mulher com ele. É o famoso ajuntado. E agora, então, começa a fazer mais sentido para nós de por que essa mulher está na beira de um poço, numa região árida e montanhosa, buscando água ao meio-dia. Porque se a arqueologia, se a história nos mostra que as pessoas iam no final da tarde, onde é que uma pessoa que já foi casada 5 vezes e está vivendo juntada vai querer estar? Junto no meio das pessoas? Suportando aqueles olhares: olha, essa aí já casou 5 vezes, essa aí está vivendo junto com um homem lá que nem casou. Isso hoje não faz muita diferença, né? Nem no meio da igreja isso infelizmente faz muita diferença. Mas há muito tempo atrás, talvez uns 40, 30, 40, 50 anos, fazia muita diferença, né? Quantos aqui, pelo menos quando era criança, ouviram pais ou avós ou pessoas adultas dizer o seguinte: ó, essa aí é separada. Quantos aqui já ouviram isso? Né? Essa aí está no 3º casamento. Imagina essa mulher ter que chegar, isso, né, há 30 anos atrás. Agora, se tu imagina há 2000 anos atrás, que padrão moral essa mulher tem perante a sociedade. Então, é muito difícil que ela vai querer estar lá no entardecer, quando está assim de gente lá, olhando, julgando, fazendo cochicho, né, cutucando um ao outro, ou mesmo dizendo coisas para ela. Então é melhor aguentar aquele sol rachando na cuca, mas está lá, fugindo de tudo isso. Porque até para samaritanos, 5 casamentos e 1 ajuntamento era coisa demais. Só que Jesus não está falando isso para acusar ela, para dizer: ei, você é uma mulher ajuntada, você nunca se satisfez com ninguém, já casou 5 vezes, percebeu que o casamento não é o que tu estava procurando, mas não abriu mão de pelo menos ter um homem, achando que o homem tem o que tu precisas. Jesus não foi acusador para ela. Jesus está simplesmente querendo mostrar para ela que assim como ela precisava voltar sempre para o poço de Jacó, sempre voltar, sempre voltar, sempre voltar, não importa a quantidade de água que ela pegasse, em algum momento essa água acabaria lá embaixo, em algum momento ela ficaria com sede, em algum momento ela teria que voltar. O que Jesus está fazendo é dizer assim: você está fazendo a mesma coisa com homens. O primeiro casamento secou, o segundo secou, o terceiro secou, o quarto secou, o quinto secou, você abriu mão de casamento, mas ainda você continua bebendo de relacionamentos humanos. Você está no 6º cara na sua vida. E eu gosto de lembrar em oportunidades como esta, que isso não mudou, né? Parece que a gente está vivendo como há 2000 anos atrás. Se diz que o namoro, por exemplo, é uma preparação para o casamento. Não é. Você lembra qual é o nosso posicionamento sobre isso? Namoro é preparação para o divórcio. A pessoa namora, não dá certo, termina. 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 E tem o ficar, né, que é o intensivão, né? Bebeu, secou o poço para outro, né? Nem vamos correr o risco de secar esse poço, já vamos para outro. Vamos beber de canudinho de tudo que é poço que tem aí. Só vai secar no longo prazo. Aí então, namora, não dá certo, termina. Namora, não dá certo, termina. Casa, não dá certo, treinou o que para fazer? Treinou o que para fazer? Terminar. Treinou a vida toda para isso. Eu estou dizendo aqui que nós somos contra o namoro? Não, não somos contra o namoro. Nós somos muito favoráveis a pessoas que assumam um compromisso diante de si e passam por processos que começam com amizade, um namoro, um noivado, um casamento.
mas que não fique treinando para descartar o poço quando o poço secar, por sua culpa também, porque achou que aquela pessoa tinha felicidade, né? As pessoas hoje elas casam para ser felizes, elas constituem famílias para serem felizes, elas querem ter filhos para serem felizes. Paulo e eu somos pessoas felizes, mas nós percebemos também que a nossa expectativa sobre ter filhos estava lá escondida com cara de boa coisa, de achar que tem alguma coisa que poderia nos trazer o que nós não temos agora em Cristo. E a gente não percebe esse piloto automático. Então, quando o outro começa a não nos fazer felizes, ou seja, quando o outro parece que não tem o que dar mais aquilo que a gente quer, a gente vai para um outro poço. Jesus está dando uma oportunidade fantástica para essa mulher de dizer o seguinte: homens na tua vida são como esse poço. Tem que ficar voltando toda hora e você continua com sede. Você acha que a mulher fica confortável com Jesus tocando nesse ponto? O que você acha? Nem um pouco, né? Ela já tinha tentado colocar um ponto lá, ela vai tentar colocar um ponto aqui. A mulher então lhe disse, versículo 19: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Não, Davi, ela não está colocando um ponto final aqui, ela está reconhecendo que Jesus é um profeta. E ela está falando sobre adoração. Olha bem para o que ela está dizendo. Em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte: bom, se tu descobriu tudo isso da minha vida, tu é um profeta. Ok, não posso negar. Agora, por outro lado, mesmo você sendo um profeta e eu não sendo, eu sei onde adorar. E você que é um profeta não sabe. Vê se não é isso que ela está dizendo. Nossos pais, de vocês judeus, nós samaritanos, porque o tronco comum deles continua sendo Abraão. Abraão é o tronco comum de judeus e samaritanos. Mesmo que os samaritanos sejam miscigenados, Abraão está lá. Então assim, olha, tu és um profeta, tu descobriste coisas da minha vida, mas assim, quem está adorando no lugar certo? Eu. Se os nossos pais adoravam aqui, vocês dizem que é lá, eu acho que tem alguma coisa errada com a religião de vocês. Vocês dizem que é lá, mesmo que os nossos pais tenham adorado aqui. Então perceba que essa mulher, ela se coloca numa posição não de igualdade com Jesus, ela se coloca acima. Ela ainda não sabe com quem está falando. Tu pode até ser um profeta, mas eu tenho uma religião que adora no lugar certo. Agora Jesus realmente está interessado na vida dela. Jesus quer libertar essa mulher de poços ilegítimos. E se aquele poço de Jacó não saciava a sede da alma dela, se os homens não saciavam a sede da alma dela, Jesus agora vai mostrar para ela que ela tem uma outra fonte que ela tenta beber. Na verdade, fonte não, outro poço que ela tenta beber, que é a religião dela. E olha o que Jesus diz no versículo 21 em diante. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Por que Jesus diz vocês adoram o que não conhecem? Porque os samaritanos, eles também tinham a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas eles não reconheciam os escritos e profetas como inspirados por Deus. Então os judeus, nessa ocasião, já tinham todo o livro que nós consideramos Antigo Testamento, e os samaritanos só tinham o Pentateuco. Então Jesus está dizendo, vocês não conhecem, porque a história não termina em Deuteronômio. Ela continua, ela segue Josué, Juízes, Ruth, ela vai em frente. Tem muita revelação de Deus nos profetas. Então faz sentido que Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Como nós sabemos, porque Jesus confrontou várias situações assim, os judeus consideravam que, independentemente de como estava o seu coração, se eles estivessem fazendo a coisa certa no lugar certo, ou seja, no templo em Jerusalém, os rituais, tudo bem. Os samaritanos, como essa mulher, pareciam não se importar em viver no pecado, desde que estivessem oferecendo culto no Monte Gerizim. Pensa, gente, essa mulher estava vivendo sob todas as formas no pecado, mas ela achava que por estar cultuando no monte certo, o culto dela era aceito. Não era. Quando há pecado, há interrupção no relacionamento. E nós vemos aqui, então, que tanto os judeus como os samaritanos, apesar de disputarem qual é o lugar da adoração, não estavam adorando. Jesus sabia que aquela religiosidade deles era só da boca para fora, não vinha do coração, não produzia transformação de vida, não mudava aquilo que eles haviam decidido fazer. Eu vou fazer porque eu acho que devo fazer, e vou fazer, é porque é pronto. Então, essa religiosidade não muda vidas, muito menos produzia salvação. Mas Jesus esclarece que não se trata mais de que seja assim. Não tem mais a ver com adorar no Monte Gerizim em Samaria ou no templo em Jerusalém. Se trata de adorar em espírito e em verdade. Em espírito, porque a adoração não está mais restrita a uma terra sagrada, a um prédio sagrado. Agora a nossa adoração é em nosso espírito, ligado ao Espírito de Deus, em Cristo, adorando ao Pai. É espiritual, não importa em que parte do planeta ou do universo nós estivermos. Assim é a adoração em espírito, e é em verdade, porque a adoração agora, ela não vem mais dos lábios, mas de uma verdade que transformou a vida e que move então os lábios. Adorar em verdade não é saber a verdade sobre a adoração, porque a verdade em termos bíblicos não é uma coisa que você sabe que seja correta. A verdade na Bíblia é uma pessoa. Lembra, Jesus disse, eu sou a verdade. Nós pensamos que verdade é um conhecimento. Não é. A própria Bíblia precisa ser entendida adequadamente. Eu digo para vocês, a Bíblia não é a verdade. A Bíblia é verdadeira. A verdade é Jesus. Isso não faz a Bíblia ser menos confiável, porque eu estou dizendo para vocês, a Bíblia é verdadeira em tudo o que afirma, mas a verdade não é um livro, a verdade não é uma escritura, a verdade é a pessoa de Jesus, cuja vida, palavra, está registrada nas Escrituras. Então, a adoração em verdade é adorar em Jesus. E isso faz com que a gente entenda melhor Hebreus, que diz, vamos com ousadia entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Quem é o novo e vivo caminho? Jesus. Então não dá para adorar ao Pai, e eu tive uma memória refrescada de forma dramática aí nas semanas anteriores, não dá para adorar ao Pai sem ser por Jesus. É Jesus que torna possível a adoração, nele toda adoração faz sentido. Mas a verdadeira adoração que o Pai procura em seus filhos, só existe quando nós paramos de idolatrar poços. Eu estou fazendo muita referência a coisas que eu vivi nos dias e semanas anteriores. Se você não sabe do que eu estou falando, eu quero convidar você a nessa semana entrar no nosso canal no YouTube e procurar a gravação da mensagem anterior que se chama Fé na Palavra. Porque muita coisa que vai acontecer aqui na igreja só vai fazer mais sentido mesmo se você entender o que Deus está fazendo na minha vida e na vida da Paulinha. Mas nós entendemos que nós estávamos bebendo de alguns poços. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos impediu de continuarmos bebendo desses poços. Agora, de forma muito agitada em nossa alma, nós nos desesperamos. Não há adoração enquanto nós estamos bebendo de poços. Só existe adoração quando nós nos inclinamos unicamente diante da fonte. Qual é a diferença da fonte para poço? Poço seca, fonte continua
emanando. As coisas desse mundo físico, representadas pela água daquele poço, não podem saciar a sede humana. As outras pessoas, relacionamentos, também não podem. E como vemos nas palavras de Jesus, a religiosidade também não pode. Quando Jesus tratou estas questões com a mulher samaritana, você acha que ela ficou confortável? Quando Jesus fala que tem uma água melhor que a do poço, ela ficou confortável? Sim ou não? Quando Jesus fala, chama o seu marido, ela ficou confortável? Sim ou não? Agora que Jesus fala que a adoração não é nem mais naquele monte, nem lá em Jerusalém, você acha que ela fica confortável? Não, porque Jesus está tocando em ídolos. E é tão difícil viver sem ídolos, por experiência própria, sem idolatria a imagens. Compartilhei com a igreja domingo passado, o quanto percebemos que haviam ídolos em nossas vidas. E meus irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós nesse momento está sendo aprender a viver sem ídolos. O Senhor continua nos guiando para encontrarmos nele toda a satisfação, toda a segurança. Ainda estamos caminhando nessa direção, para que Jesus seja tudo em nós. Não é fácil, porque nesses anos todos, nós chegamos aqui carregando nossos ídolos, nossos ideais, nossas estruturas mentais, nossas preferências, projetos de futuro, nosso conforto. Quando ídolos são removidos, isso é doloroso, isso é desconfortável, a gente quer logo que passe isso, a gente não quer mais ficar falando sobre aquele assunto, né? Porque assuntos, eles são assim, eu experimentei coisas nessas semanas que eu jamais tinha experimentado, né? Por exemplo, quanto pesa eu ficar segurando esta xícara com chá? Quase nada. Mas se eu ficar segurando ela 30 minutos? Um pouco mais. Se eu ficar segurando 1 hora? Se eu tiver que ficar 12 horas segurando esta xícara, quanto ela vai representar de peso na minha mão? Muito, né? Muito. Eu lembro que no exército nós tínhamos que ficar segurando o fuzil para cima, assim, até o sargento terminar a diversão dele e parar de nos massacrar. No início, né? Ficar segurando aqui, isso não é nada. Mas daqui a pouco o bracinho começa assim, ó. E tu tem que torcer para não ser o primeiro a tremer, porque o primeiro a tremer fica em evidência, né? Porque aquilo vai ganhando um peso, vai ganhando um peso, vai ganhando um peso. E eu nunca tive pensamentos repetitivos, mas eu passei a ter nessas semanas anteriores aqui. E meus irmãos, coisa que para mim era fichinha de ficar pensando. Aquilo foi se tornando um peso tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Sobre como eu resolveria que agora que o Senhor tirou esse ídolo, o que eu boto no lugar? Então é melhor logo já passar para o próximo assunto. E Deus não deixava passar para o próximo assunto enquanto aquilo não fosse resolvido. O que a gente vê nessa mulher samaritana é esse padrão. Ela não quer ficar repetindo essa situação, então é melhor ir logo para o próximo assunto. Então quando Jesus fala sobre a religiosidade, ela vai tentar mais uma vez colocar um ponto. E no versículo 25 está registrado, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Você concorda comigo que essa é mais uma tentativa de colocar um ponto final? Jesus está falando sobre vida com ela, sobre adoração, sobre coisas espirituais, sobre acesso ao Pai, sobre ser achado pelo Pai. O que essa mulher diz? Olha, vamos encerrar por aqui. Por quê? Tu é profeta, mas adora no lugar errado. Eu tenho 5 casamentos e um ajuntamento, mas adoro no lugar certo. Um dia, lá na frente, vai vir o Messias e ele vai explicar tudo para nós, então não tem mais o que a gente conversar agora, vamos deixar para quando ele chegar, ele explica. E Jesus, pela primeira vez, faz a maior de todas as declarações de seu ministério até então para uma mulher samaritana. Versículo 26, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Cara, imagina o choque dessa mulher. Porque vai ter um choque aqui. O texto não diz que ela fica chocada, mas nos registra a reação dela. E a reação dela é de alguém que foi atingida por uma bomba. Imagina se está diante do Messias, do Cristo, dizendo para você: sou eu que estou falando com você agora. Como Jesus é interessado em nossas vidas, né? Quando aquela mulher apontou para o passado, falando sobre aquela água daquele poço histórico, de séculos e séculos antes do poço de Jacó, Jesus se apresenta como água da vida agora. Quando essa mulher aponta para o futuro, dizendo um dia isso tudo vai ser resolvido, Jesus diz: eu estou aqui agora. Esse é um padrão de Jesus, nos trazer para o agora. Porque a nossa tendência, se o nosso passado foi bom, e se o nosso futuro é meio sombrio, a gente fica olhando para o passado e se torna saudosistas. Agora, se o nosso passado não foi bom, a gente tem uma perspectiva de olhar para o futuro e esperar que ele seja melhor. O agora é incômodo. Mas Jesus, o que Ele faz é nos trazer do passado para agora, é nos trazer do futuro para agora, e nos lembrar que a cada dia basta o seu próprio mal. Mas que para cada dia mal, Ele tem provisão, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por mais que o mundo seja mal por causa do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus está sempre nos trazendo para um agora com Ele. E Ele diz para nós: eu estou aqui falando com você agora. Acontece algo na vida dessa mulher diante dessa revelação de Jesus. Se antes ela era uma das poucas pessoas que estaria num poço ao meio-dia, onde a maior parte das pessoas não está, tem algo surpreendente, porque ela vai direto para a muvuca. Ela vai direto para onde está todo mundo. Olha o versículo 28. Quanto a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Ela não foi falar com o vizinho. Essa mulher chegou anunciando na cidade: venham comigo, vem comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? Ela quer voltar para lá e continuar aprendendo, ela quer voltar para lá e continuar conhecendo, e ela quer que todo mundo vá com ela. Vê como muda o cenário, sozinha ou quase sozinha ao meio-dia, para estar falando com o povo, com todo mundo. Lembra que Jesus havia dito para essa mulher, lá no versículo 14, que quem bebe da água espiritual que Ele dá, passa a ter dentro de si uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Por que eu passo, por que você passa quando recebemos Jesus a ter uma fonte dentro de nós? Porque Jesus é a fonte e mora em nós. Então, quando a gente recebe Jesus, dentro de nós está uma fonte que jorra a água da vida em direção à eternidade, levando pessoas junto conosco nessa enxurrada para a eternidade. Como é que ela sobe o monte? Ela sobe com sede da água que ela vai encontrar naquele poço, mas com sede que ela tem tentado saciar em homens. Eu não sei como é que está o relacionamento com esse sexto homem, se já não tem um sétimo chegando por aí, porque se ela não tem aquele encontro com Jesus, sabe-se lá quantos ainda viriam para a vida dela. Uma sede espiritual de adorar, vez após vez, naquele monte, alguém que ela não conhecia. Então ela sobe sedenta, mas como é que ela desce agora? Ela desce jorrando água da vida, porque ela começa a beber da água que Cristo dá. Meus irmãos, minhas irmãs,
Não há testificação maior do que esta de que alguém está recebendo água espiritual de Jesus, a fonte. É o transbordar de maneira a impactar vidas ao seu redor. O versículo 40, que nós não vamos ler, registra que muitos vieram a crer por causa do testemunho daquela mulher. Como é que era o testemunho dela antes? Uma mulher que tinha tido 5 casamentos e estava vivendo ajuntada. Qual era o testemunho dela agora? Eu conheço um homem que me leu, passou um scanner na minha vida, revelou tudo o que eu estou vivendo. Mas depois de revelar tudo o que eu estou vivendo, revelou quem ele é. E ele se revelou comigo. Ele se revelou conversando comigo. E aí, um monte de gente passa a crer em Jesus. Só que à medida em que essas pessoas, pelo testemunho delas, chegam perto de Jesus, sabe o que eles dizem para ela? Nós cremos no começo pelo que você falou, agora nós estamos ouvindo ele falar e nós estamos crendo por causa dele. É isso que eu e você fazemos. Nós chegamos com a água da vida perto das pessoas e elas começam a beber da água que Cristo dá através das nossas vidas, mas nós lembramos que nós somos apenas um instrumento da fonte, e levamos elas mesmas para a fonte, e quando elas bebem, elas podem dizer: Davi, no começo foi pelo tipo de vida que eu vi em ti, pelas coisas que tu dizia, mas agora eu conheço o Senhor Jesus, porque agora eu fui visto por Ele, eu fui vista por Ele, e Ele se revelou a mim. Qual é a testificação de que eu e você estamos conectados na fonte e não estamos conectados em poços? A sede. Quando nada nos traz qualquer alegria nesse mundo. A gente está sempre insatisfeito, sempre esperando as próximas férias. Chega de umas férias maravilhosas, mas já não podendo suportar o tempo que vai ter que trabalhar até que chegue as próximas férias. Ou o próximo churrasco, ou o próximo filme, ou a próxima série, ou o próximo isso, ou o próximo aquilo, ou o próximo namorado, ou a próxima namorada, ou pior, o próximo marido, a próxima esposa, a próxima igreja, a próxima casa. Irmãos, não é errado crescer na vida, por exemplo, querer uma próxima casa. Próxima igreja é maldição em alto grau. Né? Não vamos nem falar de marido e mulher, né? Mas assim, não tem errado você querer o próximo carro. O problema é você não estar contente em toda e qualquer circunstância. Quando você consegue ser abençoado por Deus com o próximo carro, com a casa maior, com o cargo acima, não há problema nisso. O problema é quando você vai em busca destas coisas por insatisfação com o que você tem agora. Lembra, o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. O problema é que nós somos uma geração de crentes que só sabe ser contente na abundância, na fartura e na prosperidade. Enquanto nós não aprendermos a viver contentes na restrição, na escassez, nós não estamos bebendo da fonte, porque quando nós estamos conectados na fonte, tudo é suficiente, porque encontramos a suficiência em Cristo. Eu estou bom nisso que eu estou dizendo para vocês? Não, mas eu estou muito menos pior do que algumas semanas atrás, porque o Senhor tem me impedido de ir para poços novamente. E o desejo do meu coração, como seu pastor, como seu irmão em Cristo, é que o Espírito Santo mostre para você todo e qualquer poço no qual você esteja se alimentando. E eu não creio que o Senhor vá fazer necessariamente com todo mundo o que Ele fez comigo e com a Paula, que é jogar um míssil nos poços. Mas talvez com você Ele vai chegar um pouco mais como aquela mulher, como chegou naquela mulher samaritana e diz assim: me dá um pouco de água. E daqui a pouco Ele vai mostrar que aquilo que você acha que é tão precioso, é tão valioso, é tão inegociável, como era inegociável para a mulher o poço de Jacó, que você vai se dar conta de que aquilo não era nada. Sabe com quem aconteceu isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: olha, aquilo que eu considerava, que eu achava, não me comparo ao apóstolo Paulo, tá? Mas eu estou nesse ponto de vida. Aquilo que eu achava, que eu considerava, é perda. Considero tudo perda por causa de Cristo. Então avalie se existem poços na sua vida. Permita que o Senhor mostre a você, assim como Ele mostrou para aquela mulher, o poço, os homens, o monte, que você permita Ele mostrar para você se existe algum poço ilegítimo na sua vida que esteja impedindo você de buscar nele a fonte eterna.
E como eu disse, né? A gente consegue enxergar a partir daquilo que a gente está dando. Quantas pessoas têm conhecido Jesus através da sua vida? Quantas pessoas podem dizer o que os amigos, nem sei se eram amigos, né? Mas a partir daqueles momentos ali eram irmãos em Cristo, né? Diz assim, olha, eu conheci ele porque você falou, agora eu conheço diretamente. E eu não falo isso de forma acusatória, mas como um parâmetro para a gente avaliar se está jorrando ou se a gente só está bebendo. Pense nisso. Estamos jorrando ou só estamos bebendo de poços e temos que voltar vez após vez? As coisas deste mundo, materiais ou imateriais, porque aquele poço representava coisas materiais e imateriais. Os relacionamentos em si mesmados, que alimentam sistemas de dependência e codependência, práticas religiosas que têm cara de religiosidade ou de espiritualidade, como eu tenho a denominação certa, eu vou na igreja certa, orações mecânicas, leituras da Bíblia por obrigação ou desencargo de consciência. Isso são poços. O Messias já veio. Ele oferece a você, a mim, a água da vida. Não se contente com nenhum poço. Jesus é a água da vida. Amém, igreja? Jesus é a água da vida. Aquela cidade era uma cidade chamada Sicar. Sabe o que significa Sicar? Intoxicado. Interessante esse encontro acontecer em Sicar, né? Com uma mulher que estava intoxicada. E aí Jesus vem com aquela água que é remédio. Aquela água que tira toda a intoxicação, toda a confusão. Que em nome do Senhor Jesus, toda a toxicidade na sua vida seja curada, seja removida pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é símbolo verdadeiro, real, deste lavar, que desintoxica a alma humana do pecado. Quando Jesus verte seu sangue na cruz, nós temos a ideia de algo poderosíssimo, poderosíssimo, sem o qual nós teríamos intoxicação em alma para a eternidade inteira. Então que nossos corações sejam totalmente gratos quando participarmos deste momento aqui. E talvez se o Espírito Santo de Deus mostrar que você está no meio de uma sicar, vivendo uma intoxicação, voltando sempre aos mesmos poços, se arrependa diante do Senhor, peça perdão. Você vai encontrar o mesmo acolhimento que aquela mulher encontrou em Jesus. Vamos nos colocar em pé, enquanto nós cantamos essa canção. Eu convido você a vir pelos corredores centrais e voltar pelos laterais, aí você volta para a sua fileira, tá bom? Mas só para a gente não ter o contrafluxo aqui. Então, por favor, vamos declarar agora a nossa fé, que Jesus é quem Ele diz que é. Ele é a água da vida. Jesus, Tu és o rio de vida. Vamos fazer isso. Jesus, Tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir, e em Ti todas as coisas vieram a existir. Jesus,
teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois tu nos amas e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, Declare o nome dele. Jesus, Jesus, Jesus. Queria muito, meus irmãos, que cada um de nós aqui entendesse o que está acontecendo aqui. Jesus fez uma afirmação séria para aquela mulher. Ele disse: vocês adoram o que não conhecem. E uma das piores coisas que pode acontecer com alguém, a sua alma, é participar desse momento sem discernir o que isso significa, né? A palavra do Senhor diz que quem come e bebe do corpo, quem toma esse cálice, que representa o sangue da nova aliança, sem discernir o corpo de Cristo, faz para a sua própria condenação. E eu não estou dizendo isso como ameaça, porque você sabe que essa não é a nossa forma, mas isso é sério. Diante desta palavra, vocês adoram o que não conhecem. O que nós temos nas mãos é o corpo de Cristo, representado neste pão, e o cálice, que representa o sangue da nova aliança, o sangue vertido que faz este lavar regenerador e que tira toda a toxicidade do pecado. Isso aqui é o preço que custou o Senhor Jesus poder cumprir tudo aquilo que Ele disse para aquela mulher. Tudo aquilo que Ele disse para aquela mulher só estaria consumado na cruz. E que bom que Jesus não voltou para o céu ali, depois daquela conversa. Que bom que Ele seguiu até o momento em que Ele pôde dizer: está consumado, tudo feito. Meus irmãos, quando Jesus verteu o seu sangue na cruz, quando Ele entregou o seu corpo na cruz, Ele disse: está consumado, não precisa de mais nada. Então eu convido você agora a pensar no que representa estas palavras de Jesus, tanto como Ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Que o Espírito Santo de Deus agora revele mais Jesus para você, que você conheça Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Há sempre mais de Jesus a ser conhecido. Mas ei, se existe inquietude na sua alma, esta inquietude não combina com está consumado. Converja a sua vida, suas esperanças, sua fé agora para Jesus. Eu queria que você declarasse agora mais uma vez pela fé que Ele é quem Ele diz que é. Jesus, Tu és um rio de vida, o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que eras e o que há de vir, e em Ti todas as coisas vieram a existir, pois Tu nos amas, pois Tu nos amas, e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois Tu nos amas e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus.
Jesus, Jesus, Jesus. Em nome dele nós participamos deste momento. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor conversou com aquela mulher e essa conversa ficou registrada e ela nos inspira, ela nos alimenta, porque é a ação do Espírito Santo fazer com que ela chegue a nós. Mas obrigado porque nessa história nós podemos ver um Deus que veio, um Deus que se revelou e um Deus que nos revelou. Um Deus que mostrou para nós os nossos poços que têm nos tornado cada vez mais sedentos. Nós queremos nos arrepender todas as vezes em que a gente fugiu do assunto de coisas que o Senhor quis tratar em nossas vidas, como aquela mulher, em algumas ocasiões foi tentando sair do assunto. E nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós, como aquela mulher, achamos que temos uma água melhor do que a tua. Nos perdoa, Senhor, em teu próprio nome nos perdoa, por tua própria bondade, por tua obra, pelo que tu fizeste por nós naquela cruz. Nós somos tão gratos, Senhor, tão gratos, porque o Senhor veio revelar aquele que ninguém mais conhecia por causa do pecado, e agora nós podemos conhecer o Pai, porque tu te revelaste a nós. Que cada um aqui encontre no Senhor toda a saciedade, que isso seja mais do que teologia, mais do que doutrina, mais do que religião, que isso seja vida, em teu nome, amém. Maravilhoso Jesus, maravilhoso encerrar essa celebração cantando mais uma canção. Eu apenas quero convidar você que foi tocado pelo Espírito Santo nessa noite para dar um passo de fé, a permitir que eu saiba que passo é esse, e me permitir durante a semana entrar em contato com você. Aí na sua frente, nessas capinhas, tem um envelope e um cartãozinho comprido. Se você puder daqui a pouco dar uma olhada nesse cartãozinho comprido, tem um lugar para você colocar seus dados, seu contato, e colocar ali um pedido de oração, para eu orar por você durante a semana. Mas talvez essa noite Jesus tenha feito sentido para você de um jeito que nunca tinha feito antes, como fez naquele dia para aquela mulher. Eu quero encorajar você a marcar nesse cartão: eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Ou talvez ainda não seja essa a decisão, mas você gostaria de conhecer mais sobre esse Jesus. Então você pode marcar nesse cartão: gostaria de entender melhor a Bíblia. Ou talvez você já é um discípulo, uma discípula de Jesus e queira se tornar membro da nossa comunidade. Logo, logo a gente vai ter um encontro de integração para novos membros. Então, se você tem no coração o desejo de fazer parte da nossa família como igreja local, marca: quero me tornar membro da igreja. Eu entro em contato com você, a gente conversa, tá bom? E não vai embora correndo. Com calma, com segurança, troque um pouco, converse, dê-se a conhecer, conheça, ore pela vida de alguém enquanto está aqui ainda, tá bom? E aí depois disso, que sua semana comece com muita água da vida jorrando através da sua vida, primeiramente na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu prédio, no teu trabalho, por onde você vá, e que Caxias do Sul seja inundada por essa água da vida. Amém? Boa semana em Cristo. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar
Palma mais forte pro nosso Jesus. Amém. Amém. Cartãozinho você pode entregar ali na livraria. Amém. Tenha uma semana abençoada e transborde Jesus na tua semana. Amém. Jesus está sempre ao meu lado, pra que eu não seja abalado.